na página 45, né? Nós vamos começar. A gente já havia conscientizando todo dia ao longo do curso que realmente é um curso de redação, que tem um objetivo, né, para o aluno consiga escrever, e já falamos tantas vezes que sempre fala junto, quando fala redação, a gente fala de interpretação, é só o ponto de vista, né? Envolve discurso o tempo todo, né? Tem a questão do discurso, aquilo que a gente não pode, foi importante durante o curso aprender, onde vem as pessoas do discurso, primeira pessoa, terceira pessoa, né? O emissor, a mensagem, o receptor. Tudo trabalha, então, na importância da mensagem, e aí o nome muda para um contexto chamado redação ou interpretação, de acordo com o trânsito da mensagem, para que lado que ela está indo, né, de onde ela sai, de onde ela chega, que ela transita entre o emissor e o receptor. Então, você, no papel de emissor, a gente fala que você vai fazer a redação, né, e o contrário, o receptor, se você está nesse papel, é a interpretação. E morfologia e sintaxe, foi várias aulas, assim, que todas tiveram esses detalhes mostrando, olha só, por isso aqui consegue entender o texto. Então, havia essa questão simples de entender um texto. Um exemplo singelo que eu já andei falando aqui, claro, né, só uma ilustração. Entender um texto é falar que você leu lá O Menino Pulou o Muro e aquilo captar, né, uma história de um enredo, de um personagem, que você visualiza como um filme na sua mente de uma criança passando por cima de um muro, etc. Parece incrível, né? A pessoa ler alguma coisa e não entender. A gente viu os principais pontos, o pronome, por exemplo, representado como objeto direto e indireto, isso interfere, né? A pessoa acha que escreveu uma coisa, escreve outra, regência e tudo mais. Então, você já tem tudo aí para escrever. Então, o curso deu essas condições, né, para você fazer a redação, sim. Poderia já ter, até não precisar, essa aula de hoje, a gente vai dar essa aula, mais uma, né, nem precisava. Aqui fica só mesmo uns comentários, né, a respeito de um texto, tive uma gama hoje muito grande, exemplo, de um texto que está pronto e que não ficou bom, para a gente corrigir, né? E foi o que a gente viu o tempo todo aí no segundo estágio, né? Naquela aula que a gente falou de vírgula, a própria regência, né? Como que conserta, viu aquela frase que tinha o objeto direto com o verbo avisar, né? Avisei o, né? De que, tal. Então, são esses detalhes que só se conversa depois que a pessoa está fazendo a redação e pode falar para ele, olha, isso aqui é um pronome, um objeto indireto, etc., né? E ele consegue entender. Então, para chegar a pessoa, a gente fala que é para ter esse status, esse know-how, foi preciso ver todas as aulas que dessem esses elementos, né? Desde a acentuação até chegar aqui. Então, aqui nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o momento de fazer uma redação, algumas características, que é o que está aí no começo da folha. Dá uma olhadinha, na página 45, né? Clareza, correção, concisão e elegância, né? E muitas vezes você vê no edital de concurso, que vai cair a redação, falando isso, né? Que vai exigir que se faça um texto que tenha clareza, correção, concisão e elegância. E quando aparece o resultado da prova, há uma espécie de parecer lá no concurso, em que muitas vezes eles especificam, né, quantos pontos você fez em cada quesito e tal, vai falando sobre isso aí. Agora, nós teremos mais uma aula apenas para fazer um comentário específico sobre esse texto, esse tipo de redação chamado dissertação. Então, muita gente não conhece, né, direitinho os detalhes disso aí, então a gente daria uma aula, não tem problema nenhum, apenas para dar característica, como que é um roteiro para montar uma dissertação, e é uma aula imperdível, né, porque a gente comenta assim, linha por linha, uma receita, né, de como fazer. Agora, veja que são duas aulas que eu estou preparando para começar aqui, já avisando, né, tentando ver se entende pelo que foi o curso todo, né, estou querendo dizer que as aulas mais importantes que realmente aprendeu foi as aulas anteriores, quer dizer, todas foram aulas de redação, né?
Agora, aqui é colhendo um fruto, né? Analisando, assim, o resultado. Então, a gente vai separar uma aula só para explicar isso, as características da dissertação, seria na próxima aula. Então, hoje, a gente falaria sobre isso aqui, que uma redação, e a gente podia falar, às vezes, isso eu vou explicar melhor na próxima aula, a gente pode falar logo a dissertação, porque, na prática, é o que muita gente quer, né? Quase todo mundo quer devido a fazer concurso, né? Mas a redação não é, isso eu vou explicar na próxima aula, não é sinônimo, né, de dissertação. A dissertação é apenas né, vamos dizer assim, um formato, um jeito, é um tipo de redação, e que é de interesse da maioria das pessoas, porque todo concurso, quando tem a prova de redação, pede a dissertação. Tá bom? Então, aqui, para hoje, ao falar clareza, na aula de hoje, correção, não quer dizer que você possa pensar, isso aqui são características da dissertação. Não, também. Também. Então, isso aqui nem característica não é. Isso aqui é um objetivo que a pessoa tem que buscar quando escrever um texto. Qualquer texto tem que ter isso. Então, eu vou escrever uma poesia, né? Eu vou escrever um romance, escrever um aviso, um cartaz, é preciso ter isso aí. Agora, que a dissertação tem, é lógico que tem, né? Porque se a dissertação é um texto qualquer redação, é isso aqui. Então, não é uma coisa específica da dissertação, não. Então, a gente vai falar aqui no todo e dando exemplos. Se o exemplo que a gente traz aqui hoje vai ter vários. Isso aqui tudo é exemplo, tá nessa folha aí, na outra, né? Então, se esse exemplo, às vezes, é tirado um pedacinho de uma dissertação, beleza, né? Mas, às vezes, é de uma notícia de jornal, às vezes, é de uma outra redação aqui diferente, é importante, dá para a gente mostrar um exemplo do que é clareza, correção. Eu já fiz o curso com ele, ele é o melhor professor de português que eu já vi na minha vida. Você não vai se arrepender. Eu tenho a apostila dele, você que é muito dedicada, para você vai ser sucesso, pode ter certeza. Como sempre, você é muito especial. São palavras, não precisa explicar. Claro, a gente pode explicar um pouquinho, mas é aquilo mesmo, não se explica o que é clareza, todo mundo sabe o que é clareza. Né? Correção, todo mundo sabe o que é isso, corrigir, não é isso? Concisão é uma coisa que a gente já ensinou desde o começo do curso, por ser muito importante, porque toda hora que eu ia explicar algo, ali tinha um truque, uma maneira de fazer, então eu já fui adiantando o que era. Então, saber usar os tempos verbais, né, na hora certa, explorar pronome demonstrativo, o adjetivo, não é isso? Então, todos eles têm um truquezinho de concisão, a gente já sabe o que é, e elegância também. Então, se você pensar, será que clareza é clareza? Será que elegância é elegância? Então, não precisa explicar, agora a gente vai falar, lógico. Então, a maneira que a gente fez aqui para essa aula acontecer foi fazer uma lista, o que está na página 45 inteira, se você for ver, é só uma lista de exemplos. Nós vamos ler todos eles, assim, comentando todos eles. Né? Pequenos trechos tirados de duas fontes, basicamente. Um pouco do jornal, né? Assim, de jornal, não é jornal de passe, não, né? Senão ia ficar muito grande aqui. E também das próprias redações de outros coleguinhas, né, que já fizeram aqui o curso e tal, faz uma redação, a gente pede que vocês também façam, né, e ali a gente tira um trechinho, vocês podem ir olhando aí mais abaixo, e a gente coloca dentro de um quadrinho uma pequena frase, né, 2, 3 linhas, um trechinho, onde vale a pena dar uma olhada. Muitas vezes é porque houve ali um engano, uma espécie de erro. A gente pode mostrar esse erro, né, para você não ter como exemplo, não cometer igual. E o que tem a ver o tópico, né? Assim, clareza, correção e tal. É como se aquilo fosse exemplo. Então, assim, vamos dar essa aula aqui, do que eu vou chamar de clareza, né? Aí eu dou aqui 15 exemplos aqui de onde faltou essa clareza, só isso. Mas acontece que, olhando de novo essas 4 palavras, pensando até sozinho, você vai chegar à conclusão de que tudo é junto. Tipo assim, a gente fala que ao fazer a redação, você começa na correção. E uma vai levando a outra. Mas não é que começa na correção. Há um momento que você faz um rascunho, né, lógico, quando você vai elaborar o texto para valer, em última, né, vamos dizer assim, lapidou-se na última hora de passar limpo mesmo, valendo, você vai armar, né, agora eu vou escrever valendo, caprichado aqui, você vai
fazer o momento em que tem que aparecer, né, isso tudo. Então, não é hora de fazer a redação, é um processo, um procedimento. Quando chega neste momento final, então, essas 4 características se encontram através da correção. Então, é na correção, mas é uma correção que eu vou tentar mostrar aqui, fanática, exagerada, né, nunca está satisfeito, corrigir mais da conta. Aí, ele consegue passar, né, para os outros detalhes. Por exemplo, se corrigir demais, ele vai atingir a concisão, ele vai perseguir isso aí. Então, da correção já leva na concisão. O fato de ser conciso já dá aquela clareza. Né? Quer dizer, se é conciso, o texto fica elegante, fica bonito, fica claro, né? Tem uma objetividade, fala logo a mensagem, né? Tudo mais. Então, é isso que eu falo, que uma coisa já vai ligando a outra. Então, portanto, os exemplos, se eu falar assim, agora eu vou dar uns exemplos aqui de clareza. Na verdade, não é só de clareza, como é também, todos os exemplos aqui valem para todos eles. Vai perceber que tem a questão da correção, né, da concisão e tudo mais. A gente tentou, só falar assim, onde avulta mais, onde parece que isso aqui é um bom exemplo de clareza. Mas falar, mas isso aqui também não é correção? Também é. Aí depois eu vou mostrar o exemplo de correção, mesma coisa, pegar uma folha dessa e encher de exemplo. Isso aqui é para mim falar sobre a correção. Mas a pessoa vai enxergar ali também a clareza de novo, a concisão, né? Mas tem um destaque maior. Então, isso aqui, coloquei nessa folha. Eu acho que dá para ilustrar para os colegas lá sobre o que eu quero falar sobre clareza. Né? Há uma relevância maior da clareza. Embora todo exemplo serve para isso. Tá bom. Então, vamos ver se a gente vai entendendo. Aí sempre começa aí, por exemplo, com uma espécie de definição. Lá, clareza, né? Explicar o que é clareza e tal. E depois vem esses exemplos. Quando a gente pensa que está fazendo curso de redação, a gente imagina que está escrevendo, né, ou vendo já coisas igual a de hoje, em que a gente pode ir lá e, está errado, né, isso aqui é assim porque aconteceu isso, né, e tal. Então, vou dar um exemplo, aquela frase da aula passada, né, da regência, que falou, avisei-o de que não deveria, né, fazer xerife. Exatamente. A gente chega para a pessoa e fala, isso é uma oração objetiva direta, isso aqui é que é o objeto direto, né? E aí na regência do verbo informar, só pode ser assim, assim e tal, mas né? Não pode começar o curso desse jeito, no primeiro dia de aula. Então é lógico que tudo que aprendeu primeiro, é igual eu falo, né? Foi dando ferramenta para agora escutar esse tipo de coisa. Então a gente vai fazer aqui agora. Então vamos dar uma olhadinha na apostila, né? Como é que funciona. Outra coisa também é que se a gente, a vantagem da aula de hoje, sempre tem resultado muito bom, né? Nós vamos depois pedir para vocês fazerem redação também, tá? Então, se o curso fosse dado para um aluno só, particular, da seguinte forma, que pediria para ele escrever uma redação, e depois dela pronta, a gente dá uma olhada, e aí faz vários apontamentos ali, o que está errado, pode melhorar, né? E chama esse aluno e dá essa aula em cima da redação dele. Então, assim, isso aqui está errado, isso aqui, né? Faz outra. Né? Então, a lógica é que ele faria outra, que poderia até ter erros também, mas é certeza que ele jamais vai cometer os mesmos erros. Né? Então, esse segundo texto, essa segunda redação, ela vem bem melhor do que a primeira, ainda vem cheia de erros, mas são erros inéditos, que não apareceram na primeira redação, não tiveram oportunidade de aparecer na primeira redação, porque senão a gente corrigiria também. Então, ele sempre vai cometer, se cometer erros que ele ainda não foi, vamos dizer, explicado, chamado a atenção dele, né? Então, por isso que vem. Então, a gente pode fazer o mesmo procedimento, sentar com o camarada e comentar o que ele errou na segunda redação, fala, vamos fazer uma outra, uma terceira. O que vai acontecer, né? Lógico, ele vai e nunca mais vai errar nada que errou na segunda nem na primeira, mas pode ter oportunidade de ter erros novos. Assim vai tirando até um dia ficar bom. Então, nessa aula de hoje, a gente fez tantos exemplos aqui que são erros que eu só trago para cá porque eu percebi que mais de uma pessoa, não foi, assim, parece que há no ar entre as pessoas uma dúvida que todo mundo está pensando que é assim. Então, a gente selecionou coisas que provavelmente é o que você faria. Se você fosse fazer uma redação hoje sem essa aula, talvez eu cometesse isso que eu vou mostrar aqui. Eu costuma, a redação que os coleguinhas fazem aqui no fim, não ter erro
pouquíssimos, né? Já não basta o curso todo, mas esse tanto de exemplo que tem aqui hoje é exemplo demais, e que não vai... Isso aqui eu ia cometer esse erro aqui, então não vai mais, quer dizer, agora você aprendeu, não é assim que faz, né? Então quase não aparece nada errado, né? Na dissertação, muito legal. Muito bem. Agora, olhando na apostila mesmo, onde está escrito assim, clareza, que é, não precisa nem falar o que é, né? O texto tem que ficar claro, que é o contrário de ficar obscuro. Na literatura, não há, por exemplo, não é o nosso caso, não, mas na literatura não há clareza, né? Não há clareza. É por isso que muita gente não gosta de literatura, né? Porque ele não tem a inteligência, ou vamos supor, um treinamento, né? Um treinamento para entender que lá, e a pessoa não gosta, né? Ele não fala que não gosta de Machado de Assis, o quê? Quer dizer, quanto melhor é o escritor, você vê que o público, assim, mais sem estudo, nem chega perto, né? As pessoas nem sabem o que é isso. A própria música mesmo, né? Que a gente vê hoje, que a letra da música, o certo seria que fosse uma obra de arte, né, considerada uma poesia e tal, e tem muitos casos, inclusive muitos compositores que a vida inteira fez isso, são aqueles que não vendem muito, né, que não vendiam muito CD, para dar um show pode ser dentro do teatro, não é? Agora eles que levam a multidão mesmo, e é a porcaria, que a letra não tem, né, não tem arte alguma e tal, isso é. Então é lógico que a pessoa vai gostar daquilo que ele entende. Então a literatura não tem clareza, ela provoca uma inteligência para o que tem lá, a gente chama de enigmático, né? Eu acabei falando isso aqui, não estava nem pensando em falar isso. Ao escrever, muita gente fala, até eu acabei de falar, a gente fala o verbo escrever, mas rigorosamente está errado. O certo é falar redigir, né? Redigir. Então nós vamos redigir. Imagina que a palavra redação, o que vocês acham? A própria palavra, assim, o próprio nome, a própria raiz, o radical da palavra, ela está mais parecida, assim, que ela é cognata, que ela é da família, de qual palavra? Escrever ou redigir? Então, veja só. Então, nós vamos escrever ou redigir? Quando se pensa fazer uma redação. Existe também a pessoa que trabalha nisso, que é o redator. Né? O redator. E tem o tal do escritor. Né? Escritor. Então, pensa nisso. Que o escritor, ele tem a ver com escrever. Não tem importância a gente falar errado. Não, isso ninguém vai reparar. Mas só explicando rigorosamente, realmente, faz sentido. A rigor, a palavra escritor está ligado a escrever. E a palavra redação está ligado a redator e a redigir. Muito bem. Então, o escritor é aquele que faz literatura. É o que eu falo que não tem clareza. Ele tem o enigmático. Então, o enigmático é uma espécie de que a mensagem ela não é clara, né, igual a os textos que a gente está acostumado por aí. Ela vem, sim, e ela torna-se clara para o grande leitor também, né? Um leitor que eu chamo de leitor profissional, que é o leitor da literatura, das poesias, né? Dos grandes escritores. Porque a mensagem ela vem encoberta ou através de uma cortina de fumaça. Então, é uma coisa assim que você tem que saber, né? Entrar ali, né? E tal. Então, a dificuldade mesmo do concurso, na hora de interpretar o texto, que para ficar mais difícil, eles colocam o texto de literatura, né, uma poesia e tal. E aí essa interpretação requer muito mais, né, experiência e tal, para conseguir fazer dessa forma. Vejo que as pessoas, então, quase não lêem, né, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Shakespeare, né, Kafka. Então, só pouca gente lê, né, os que são os melhores, tá? Agora, quando você compra um livro de enfermagem, né, de autoajuda, de como ficar rico, um livro qualquer assim, tem a redação normal. Né? Já o público que procura aquilo ali, quer dizer, o próprio objetivo de quem fez aquele livro é vender para o certo camarada. Então, já começa as coisas sendo muito, muito claras. Né? Existem vários livros assim, livros de reportagem, né, sobre assuntos da política, livros técnicos em geral, né, que você procura para aprender alguma coisa. Eu não estou falando da literatura. Então, esse outro tipo de livro todo é redação. Tem clareza demais. Você já começa entendendo tudo, né? Que o camarada quer, o livro explica direitinho. Então, é isso. Agora, quando eu falo poesia, mesmo, quando eu falo literatura, tanto que a livraria está cheia de livro,
mas tanto que você sabe até que começa na escola, para o menino lá estudar literatura, certo? Só que o texto que entrega-se no formato de livro, de encadernado, de brochura, nem sempre é literatura, então é uma coisa diferente. Então, literatura tem a ver com arte, então a arte é diferente. Então, você fala escultura, você fala pintura, né, e literatura, então é uma coisa de arte, né, é diferente. O cara pega as palavras e escreve, nós vamos fazer aqui, escreve. Agora, pegar as palavras e fazer arte, aí que é a literatura, não é o nosso caso. Então, você vai chegar lá no Enem, no vestibular, chegar no concurso, tem que fazer uma redação, você não é obrigado a fazer literatura, ninguém vai pedir isso, não. Você vai fazer uma redação simples, você vai redigir, por exemplo, a sua opinião a respeito de um assunto, não, uma coisa assim, politicamente, né, vamos dizer que eu tenho essa ideia política, nisso, a redação, vai redigir. Então, não tem nada a ver com literatura. Então, onde tem a clareza, é isso, o que não vai encontrar na literatura, de propósito. A mensagem está lá, mas encoberta, né, por uma camada que você tem que escavar aquilo ali, é diferente. Clareza, não está escrito clareza. Tem um quadro ao lado, com um título assim, evitar. Né? Evitar. Olha, evitar tais coisas. E aí tem uma lista enorme. Pedantismo, estrangeirismo, ambiguidade, obscuridade e tal. Essas palavras aí, pode ser que algumas, né, vocês não conhecem, algum, talvez, tudo bem, nunca viu falar alguma coisa dessa aí, tudo bem. Mas tudo isso aí, você passa a saber o que é, são coisas que atrapalham a clareza. Então, se o seu texto não tem nada disso aí, já ajudou a ser claro. Então, de repente, é um escorregão, você coloca uma dessas coisinhas aí, e já não tem clareza. Ele vai tentar aqui, ao longo desses exemplos, explicar todas elas. Vou começar a ler aí para baixo, e aí eu falo, isso aqui é um perigo, é uma coisa chamada, eu vou falar, pedantismo. Daqui a pouco eu falo, isso aqui é ambiguidade, isso aqui é o jargão, tal. Então, a gente procurou ver se tudo que está dentro desse quadrinho evitar aparece como exemplo mais abaixo. A gente, através do exemplo, a gente vai explicando o que é cada coisa. Agora, o pedantismo, por exemplo, que é só curiosidade, que é uma coisa infeliz aí, né? Muita gente acha de propósito, né? Acha que está abafando com isso. É uma palavra muito conhecida de todo mundo, espero que todo mundo conheça, mas se não, a gente fala aqui. Há uma pessoa, você fala assim, esse camarada é pedante, né? E o pedante é o que pratica o pedantismo. Então, falar pedantismo, pedante acaba sendo a mesma coisa, né? E aí tem um exemplo, logo de cara, porque é muito importante isso, não ser pedante. E não ser pedante, né, até na vida, que a pessoa é um pouco, assim, chato. Né? O pedante, ele gosta de falar bonito, é isso. E na rua também, né, às vezes o cara chato chegou ali, né, que é o pedante. Isso, de falar demais, ele é totalmente contrário à concisão, porque para praticar esse pedantismo, ele precisa aumentar, né, colocar mais palavras, muitas vezes enchendo linguiça que eles falam, né, colocando o que não precisa, então, e esnobando, né, às vezes um conhecimento. Aqui tem um exemplo clássico de uma pessoa, aí desse quadrinho, você vê, como se ele fosse está parecendo que é um político aí fazendo um discurso aí na campanha eleitoral, que ao cumprimentar o povo lá que está escutando o comício, ele enche de adjetivos, né, pensando já que é um povo, a gente imagina que chegou lá antigamente, né, uns 40 anos atrás, o povo é um pouquinho mais pouco, mais nojento, chegou na cidade do interior, né, que o povo vinha ali, e ele fala bonito, e não falou nada. Né, a gente lê aqui, vamos dar uma lidinha aqui, olha o que está uma letrinha um pouco diferente, dentro do quadrinho escuro, ó. Esta portentosa e magnificamente maravilhosa população dessa fabulosa e opípara cidade muito suntuosa. Aí que ele chega e solta isso lá, a pessoa já fica assim, eu vou votar nele, né? Esse cara aí é culto, né? Esse é capacitado, inteligente, né? Falou bonito, né? Fica assim, falou bonito. E, sem traduzir isso aí, ele só fez um cumprimento, né? Como se fosse assim, povo dessa cidade. Né? Falasse assim, queridos, né, amigos dessa cidade linda, maravilhosa, só isso. Então, ele enche de adjetivos.
que muitas vezes não está ao alcance daquela população, e com aquilo ele sabe disso, ele sabe que o povo não conhece essas palavras. Né? Não é, eu quero falar de propósito, para esnobar aqui uma cultura, né? Vamos fazer assim, esnobando assim, uma aparência, que eu falo bonito e tal, de propósito. Ele fica feliz em não ser claro, o prazer está em não ser entendido, mas admirado. Né? Assim, ninguém entendeu nada que eu falei, ele fica babando aí, né? Se lascaram, né? Sou demais, né? Então ele faz essa coisa de snob. E muita gente põe isso, né? Faz uma redação, querendo aparecer mesmo, muito vocabulário e tal, coisa que não precisa, né? Vai tudo contra a clareza. Está contra a concisão, mas a gente queria que o assunto aqui fosse apenas clareza. Não tem jeito. Você vai sempre perceber que se corrigir isso aí melhor, aí vem a correção. O texto vai ganhar elegância, vai ganhar concisão, vai ganhar clareza. Então, acaba que a aula toda de hoje, cada exemplo aqui serve para os 4, né? Embora a gente queria ilustrar, acho que o que está mais relevante aqui é mostrar essa falta de clareza. Né? E essa falta de clareza que ficou grande, né? E ainda também, né? Que não ficou conciso. Podia ficar também conciso. Tá, beleza. Agora vamos lá. Eu vou falar aqui começar os exemplos logo. Um caso de um aluno aqui, né? O colega ali vou falar assim, da própria sala aqui, escreveu isso aí, vamos ver agora. Uma redação que ele falava sobre o pai dele. Lógico que a redação era uma folha, né, tudo. Aqui eu tirei só uma linha que dá para mostrar ali para o pessoal. Vocês vão perceber que o erro aqui, que não precisava de concordância verbal, né, da regra geral, de novo. Mas eu falo que ela é um perigo, né, concordância verbal na regra geral. Mas é isso aí, o que vai ser aula, então. Então, tirando, assim, um pedacinho da redação ali de cada colega, tá? Ou de um trecho ali do jornal. Então, até aqui, estava tentando como fosse uma introdução, para entender o nosso objetivo com a aula, né? Você aproveita direitinho agora. É muita coisa que parece tudo fácil na hora de fazer a redação, é infinito, né? As possibilidades dos erros que as pessoas cometem. É só prestar atenção e corrigir uma oração de cada vez, sua oração de cada vez. Corrigir os fatores crase, regência, concordância e colocação pronominal. E tudo que é o mais importante eu vou mostrar agora. Olha que simplicidade. A primeira coisa que você olha é o verbo com o sujeito. Então, existe, eu já falei muito aqui, resumindo no curso, um traço, né, importante você observar, a relação do verbo com o sujeito e a relação do verbo com o objeto. Mas você escreve um parágrafo que tenha 7, 8 verbos. É isso aí mesmo, é um de cada vez. Então, cada verbo daquele, ele centraliza uma oração, né, ele está no meio de uma oração, em que se relaciona de uma forma com o sujeito e de outra forma com o objeto. Lógico, o objeto não é obrigado a ter. Sujeito também não, né? Existe até a oração sem sujeito. Daí, você já está entrando com concordância e regência. Agora, concordância, essa concordância verbal, é certeza, eu já sabia, que o tempo todo o erro que aparece é na regra geral. Aqueles casos especiais são raros, a não ser o que tem a palavra se, oração sem sujeito também, e o TD mais se, mas no mais, é a regra geral. E a regra geral, a redação inteira, toda oração vai aparecer a regra geral. Muitas vezes há um deslize. E o principal é aquele, que a pessoa já perde o controle, não sabe mais quem é o sujeito do verbo. Porque tem muito verbo, né? Logicamente, muito sujeito no parágrafo, ele faz oração intercalada e coloca as palavras distantes e vira aquela coisa que não é erro. É ótimo até que faça isso, né? Sendo bem controlado, sendo de propósito, em que você mistura um pouco o dono, né, do verbo, qual verbo que é de qual sujeito. E aqui o que a gente vai mostrar acabou acontecendo. Aqui casos simples, em que o aluno simplesmente demorou muito no sujeito, e quando chegou no verbo, ele já não tinha a coisa mais fácil do mundo, que é o controle do texto. Mas se ele fizesse isso, eu falei, né, ó, eu vou falar de novo para vocês, hoje eu falo isso 10 vezes, todo verbo que sai da ponta da caneta, localiza lá quem que é o sujeito. Ele falando do pai dele. Seu olhar profundo, que é o sujeito, quase sempre triste, sua boca quase sempre cerrada,
Aí começa o predicado. Não deixa vestígios do jovem que fora. Aí era a hora de quando for corrigir, ele mesmo procurar saber. Está aqui o verbo deixa. Né? E qual é o sujeito desse verbo aí? Deixa. Aí nós temos rapidamente o erro corrige na hora. Ele é normal, no momento assim, de inspiração, o pensamento estava voando, estava muito rápido, e às vezes é tão rápido que a mão no papel, na caneta, no lápis, não acompanha a velocidade assim do pensamento. Mas isso é um rascunho. Depois é o momento de olhar aquilo com calma. Então, quando ele chega a falar, seu olhar profundo, quase sempre triste, vê que vai arrastando, aumentando muito o sujeito. Não tem importância. Sua boca quase sempre cerrada, vai ficando muito grande, né? Tudo bem, mas isso vai alongando, que quando finalmente chega ali, agora é a hora do verbo, eu nem lembro mais, né? Que é a hora de verbo, cadê o sujeito que era desse negócio aqui? Tá com o verbo lá de qualquer jeito, deixa. Agora corrigir aí, vocês estão vendo, né? Que moleza que é. Se, na verdade, tudo isso que é sujeito, para você ver direitinho o verbo, é só você enxugar. O que ele quis dizer foi olhar. Olhar. O que mais? Ali, boca. Então, se fácil demais agora, mentalmente, você apagar tudo, pensa só nisso aqui e o verbo para mim, ó. Seu olhar, sua boca. Vê se isso fica certo. Seu olhar, sua boca, deixa. Lógico que tá errado. Qualquer um que sabe, até ele mesmo que escreveu, e seu olhar, sua boca, deixam. Deixam. E a pessoa que escreveu isso aqui, certamente sabe, lógico. O que acontece é que vocês também sabem e podem errar isso. Mas não errou, né? Que ignorante, né? Você não sabe concordar. Não é isso, não. Isso aqui é o que eu falo. O erro da pessoa foi não corrigir melhor, né? Não é eu que não estou ensinando, chegar assim, vem cá, você que escreveu isso aqui, ensinar aqui. Estou ensinando, não. Eu mostraria só, né? Eu falar, e esse verbo aqui, o que você acha? Aqui tem um erro, não tem? Tem mesmo, o cara sabe que tá. Então, ele escapou, deixou escapar por falta de correção, né? Corrigir melhor, corrigir com mais atenção, esse corrigir fanático, né? Que eu falo. Então, ele sabe muito bem, tá? Que, pela regra geral, seu olhar e boca deixam. Aí vocês podem até pegar a apostila e colocar um M aí, ó, cabe eu coloquei, né? Deixam, ideia que eu repito faz tempo. E todo verbo que você colocar no papel, procura cadê o sujeito. Ora, quando eu falo isso, o que eu estou falando? O que eu estou ensinando? Não estou ensinando concordância, né? Eu estou contando isso, eu estou certo que a pessoa sabe concordância. Eu só falo assim, ó, cuidado, é só um alerta. Todo verbo que você vê, olha, cadê o sujeito? Aí eu paro de falar. Minha frase termina aqui, por quê? Eu não continuo ensinando, falando assim, olha, se o sujeito for singular, você coloca o verbo singular, se for plural. Eu não falo isso. Eu sei que você sabe disso. O que acontece é que eu sei que há o deslize. Então, existe essa correção, né? Uma bobagem dessa aqui acaba passando. Eu tenho outro comentário do outro assunto para fazer com essa frase. Mas vamos ler de baixo primeiro. Essa redação era sobre uma personalidade conhecida e famosa, né? Então, cada um fez, no dia que cada um fez uma pessoa, e esse aqui fez o Chicanismo. O Chicanismo, essa redação, na época, né? É bem antiga aqui na apostila, o Chicanismo fazia muito sucesso, acaba que a pessoa escreveu sobre ele. Olha lá. Hoje já faleceu, né? Seu bom humor, vamos ver o que dá errado aí. Sua criatividade e seu excelente elenco, é a mesma coisa, né? Eu também esqueci de falar, eu separei aqui por blocos. Então, esses dois exemplos aqui é do mesmo. Vou dar aqui 2 exemplos do mesmo. Esqueci de comentar também por quê. Não é porque um aluno cometeu esse erro que eu vou colocar na apostila. Tem que mostrar isso aqui. Como eu disse, a nossa ideia dessa aula é ser uma coisa útil para um erro que talvez você fosse cometer, não cometer mais. Pessoal, Geraldo, como é que você sabe que eu ia cometer esse erro aqui e tal? O que me fez selecionar isso aqui foi exatamente isso, que eu encontrei ao longo do tempo que a gente vai corrigindo, várias redações, vamos falar umas 30, que tinha essa mesma falha. Então, não vou colocar as 30 aqui na apostila, não, coloca só duas. Só duas. Mas vou colocar porque eu percebi em 30. Só que não foi 30, não, estou chutando aqui. Comecei a ver demais isso aqui, falei, isso aqui está precisando. Isso aqui é melhor mostrar lá, porque o pessoal está toda hora dando essa falha. E eu já sabia, isso é normal. Foi o que eu avisei lá, o dia que eu ensinei. Eu falei, olha, a minha aula aqui de concordância demora mais na regra geral. Porque o povo erra por 3 razões.
Aí eu fui lá e coloquei as 3, né? Uma delas era o sujeito longo, que é o que aconteceu aqui. Aconteceu de novo. Vamos dar uma olhada, então, aí. Mesmo erro, tá? Só que agora lá no chicanismo. Seu bom humor, sua criatividade e seu excelente elenco, a cada dia que passa, seu programa vai ganhando mais ibope. Bom, aqui está um pouco ainda mais interessante. Você percebe que eu dei um espacinho aí na apostila, esse espacinho depois de passa, então um espacinho. Esse fui eu que coloquei aqui na apostila. Na lógica não tinha. Para quando vocês terminarem de entender os nossos comentários, quem quiser pode pegar o lápis aí depois e vai escrever um negócio aí nesse espacinho. Você vai perceber que o que ele não colocou, que ficou faltando, e tem a ver com concordância, foi justamente colocar aí um verbo. Né? Quando ele termina o sujeito, ali na palavra elenco, aí termina o sujeito composto, que é o seu bom humor, sua criatividade, seu excelente elenco. Sujeito composto, ali acabou. O que o leitor, né, nós esperávamos que ele colocasse em seguida aí? O que seria o certo colocar? O verbo. Né? Olha, se agora é o sujeito, agora vem o verbo. Vou falar que seu humor, sua criatividade, seu excelente elenco, aí agora eu tenho que falar assim, chegaram, saíram, voaram, mesmo, brincaram, dançaram. Tem que ter o verbo. O que essas 3 coisas, esses 3 elementos fizeram? Era ali. Mas não, o que ele fez? Olha só que interessante. Ele abre, ficou bom, uma espécie de parêntese. Ele coloca entre vírgulas o advérbio. A cada dia que passa. Então, isso aí é uma espécie de oração, né? Mas é um intervalo, assim, que tem a ver com o tempo. Isso segura a atenção do leitor. Faz aquele negócio que eu falo com um pequeno suspense. Então, esse suspense é mínimo, mas ele ajuda. O texto fica interessante, o texto fica, né, apetitoso. Assim. Eu vou ler mais um pouco isso aqui. Ia falando aqui que o excelente elenco fizeram alguma coisa, aí, em vez de falar logo, ele faz um suspense. Tudo bem. A cada dia que passa, até aí tá certo. Agora, e aí, finalmente, agora vem o verbo. Eu deixei o espaço em branco aí porque ele não colocou. A gente colocar um verbo aí. Veja que era a hora de colocar o verbo. Mas o que ele faz? Algo estranho, né? De repente, do nada, ele fala assim, ó, seu programa vai ganhando mais ibope. Bom, uma coisa ficou parecendo, que ele não mudou de assunto. Uma coisa assim estranha, né? Mudou de assunto. Então, simplesmente, ele vai para outra direção. Tá falando uma coisa aqui, larga para lá. Agora, vem cá, outra coisa aqui. Seu programa vai ganhando mais ibope. Do nada, ele, né? Mudou, coisa absurda. Então, quem lê isso aqui não vai entender nada, né? Isso não está pronto. Não pode publicar isso, não. Vai ver se tem lógica. Seu bom humor, sua criatividade, seu excelente elenco, a cada dia que passa, seu programa vai ganhando mais ibope. Loucura. Agora, é óbvio que está errado. E esse erro, a gente parte do princípio que o colega aqui não deu conta de fazer alguma coisa. Ó, bem, você queria falar uma coisa que você não deu conta de fazer, não é assim? Então, para corrigir, a gente sente que dá para sentir o que ele quer. Ele tem um pensamento que ele não foi capaz de expressar, de colocar aí no papel. Né? Porque ele não, eu falo, vocês não é desse jeito. Vocês, para escrever, tem que fazer análise sintática. Todas as palavras, né? Morfológica para ajudar, mas toda análise sintática. Né? Quando você perceber que isso aqui era para ser um sujeito composto, e depois perceber que do jeito errado que está aqui, o seu programa ficou sendo outro sujeito. É como se aquilo que eu estava falando antes, larga para lá, não ficou sem verbo, ficou errado, e agora, vamos começar outra história aqui, ó. Sujeito é seu programa. Seu programa vai ganhando mais ibope. Né? Como está aí para frente, tá certo. Bem, tem sujeito, tem verbo, tá certo. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo dizer que aqueles 3 elementos, bom, isso aqui é um papel que eu estou fazendo de professor, partindo do princípio que está errado. Né? Não é um papel de leitor, não. O leitor não é obrigado a fazer isso, não. Né? Tem que escrever certo e pronto. Então, a gente dá trabalho mesmo. Aí, o que está na cara que ele queria dizer era que aqueles 3 elementos lá, o talento, a criatividade e tal, fazem alguma coisa. Eles é que fazem, eles é que são a razão, é por eles que o programa ganha mais ibope. Então, o que faltou fazer aí foi colocar o verbo fazer, digamos assim. Né? Fazem o fulano melhorar de vida,
algo assim, né? Então, falar assim, estudar faz o fulano melhorar de vida. Então, pega lá, né, o bom humor, a criatividade, o elenco, fazem, a gente pode colocar fazem aí, fazem o quê? Seu programa, agora vai ganhando, não, apenas ganhar. Fazem seu programa, ganhar mais e bom. Tem detalhes aqui nessa frase, que eu vou deixar rolar mais aqui, depois eu volto. Tem umas características que atrapalham a clareza, em que aqui aparece, e que mais embaixo é que eu vou explicar, depois eu volto. Mas vamos lá, ver agora como é que fica. Seu bom humor, sua criatividade e seu excelente elenco, a cada dia que passa, fazem seu programa ganhar mais e bom, né? Então, é razoável, tá? Beleza, tá. Então, nós podemos aproveitar esses dois exemplos, os dois, o de cima e o de baixo, inevitavelmente, vamos comentar um pouquinho aqui sobre paralelismo, voltando ali. Considerando que o que nós fizemos aí já está correto. Erro, assim, não tem não. Vamos ler de novo? Olha só, não tá bom, viu? Não tá bom. Mas erro não tem. Se eu ler isso aqui, ó, lê os dois. Seu olhar profundo, quase sempre triste, e sua boca, quase sempre cerrada, não deixam vestígios do jovem que fora. Erro não tem como falar que tem erro aqui. Agora, não está bom de jeito nenhum. Vamos ler mais um. Seu bom humor, sua criatividade, seu excelente elenco, a cada dia que passa, fazem seu programa ganhar mais e bom. Também não tem mais erro, mas bom não está. Então, o principal fator que está incomodando é a imensa, a falta de paralelismo. E eu vou fazer esse comentário aqui, e o bom aluno aqui do curso é suficiente para ele começar, a partir desse momento, ficar mais viciado assim, em observar o paralelismo em tudo que lê por aí e no seu próprio texto para colocar. Então, já houve aquela aula do paralelismo? Imagine agora, se você lembrar de usar isso aqui. Como é fácil você perceber, vocês vão ter que me ajudar. Alguém já pode estar olhando aí, olhando já percebendo. Me ajudar assim, ó. Perceber, antes mesmo de terminar de explicar, você já vai enxergando que as partes do texto têm que ser tratadas com o mesmo, né? Não é uma coisa obrigatória, mas fica bem melhor. Claro que há momentos que é obrigatório, sim. Bom, o que me chamou a atenção aqui foi porque o primeiro aluno, nitidamente, ele quis fazer paralelismo. Ele teve consciência, certo? Eu preciso fazer aqui o paralelismo. Talvez ele fez isso, tipo assim, o Jerônimo ensinou, né? Vou fazer a redação aqui, vou colocar esse negócio para ele ver, né? E tal. Pode ser que foi de propósito mesmo, foi muito assim, gritante. Que quando ele pega, vamos lá, concentra lá, e vai falar duas características do rosto do pai dele, que é o olhar e a boca. Né? O olhar e a boca. Ali, bastaria falar apenas isso. O seu olhar e sua boca, tal, já estava bom. Mas ele isso ele foi bolado. Né? Isso ele foi de propósito. Ele teve essa força de espírito aí de fazer um intervalo e falar isso aqui, ó, quase sempre triste. O que é isso? Isso é um comentário sobre o olhar. Então, esse comentário anima, né? O camarada está prestando atenção, você, beleza, tudo bem. Então, ele teve a vontade, assim, eu vou fazer tudo o que o Gerão falou. Eu vou fazer esse comentário aqui, aí vai dar um suspense. Isso mesmo. Aí ele joga o outro núcleo. O outro núcleo, sujeito, qual que é? A boca. Aí o que ele resolve fazer? Uma forma paralela. Quase sempre cerrada. É nítido. Então, isso aqui, qualquer um está vendo que o autor aqui fez de propósito. Ele não foi uma coisa assim irresponsável, em que ele faz por exemplo, o seu olhar quase sempre triste, e sua boca, larga para lá, não. Ele viu, ó, o que eu fiz ali, um comentário do olhar, eu vou fazer um comentário da boca. E aí fez do mesmo tamanho, usando simetricamente, falar assim, quase sempre, o outro, quase sempre. Aí coloca um adjetivo, triste. Aí coloca um adjetivo, cerrado. Certo? Então ficou do mesmo tamanho, a forma que dá. Então, beleza, tá aí o paralelismo, né? Uhum. Mas aí, o que me fez foi chamar a atenção. Porque a gente vê o amadorismo, a pessoa está começando, né? Já foi uma boa, né? Já tentou fazer, né? Vamos melhorar, olha o que ainda faltou. Já que foi fazer o paralelismo, ficou muito mais escandaloso a falta do que não fez.
Por exemplo, isso aqui, ó, tudo bem, aí tá certo. Esse quase sempre ficou certo. Mas olha outra coisa. Seu olhar é um elemento. Qual que é o outro elemento? Sua boca. Ele quis dar para cada elemento o mesmo tratamento. Então, ele deu essa expressão quase sempre. Tá? Mas um percebeu que o olhar teve um adjetivo. Qual que é o adjetivo aí? Profundo. E a boca ficou sem nada. Isso aí incomoda. Né? Se ele colocasse boca vermelha, já estava bom. Qualquer coisa assim. Apesar de ter o quase sempre, ele não falou assim, ó, seu olhar quase sempre triste. E sua boca quase sempre cerrada. Não foi assim que ele falou. Ele acrescentou o profundo. Se tirar o profundo, também fica certo. Também tem paralelismo. A boca não tem nada, aí o olhar também não teria nada. Mas ele coloca o paralelismo, a falta do paralelismo, ao colocar o profundo. Então, ele acrescenta seu olhar profundo. Então, se você quiser realmente fazer o paralelismo, teria que colocar a boca qualquer coisa. Sua boca grande, sua boca vermelha, sua boca bonita, né? Sua boca misteriosa, né? Alguma coisa assim. Né? Misteriosa, assim, esse palpite aqui, ele é ainda mais similar ao profunda. Porque veja que o olhar profundo não existe. Né? Não existe. Existe o olhar, vamos dizer, verde, né? Assim, castanho e tal. Esse profundo é um adjetivo subjetivo, né? Que metafórico. Profundo é o rio. Né? Uma coisa assim. Então, isso aí é conotativo. Então, ele colocou uma conotação. Então, se ele colocar lá em boca uma conotação também, quando eu falei misteriosa, né, algo assim, de conotação, que é subjetivo. Para a pessoa que acha profunda, o outro lá também está achando que é misteriosa. Algo por aí, tá? Muito bem. E tem mais, acabou não. Tem mais que ficou errado. Quando a gente fala seu olhar, o que é isso mesmo, hein? A pessoa, o leitor nem percebe que é leite pressa. E o escritor quer isso mesmo, quer que fica só o que ficou, a impressão que deu. Quando volta no papel, mas qual palavra que está lá escrito? Olhar. Talvez o leitor tenha entendido olhos. Né? Olhos. Mas o que ele escreveu? Olhar. Tá. O que é errado também. Vamos dizer, não, errado não. É subjetivo também. É conotação também. Então, denotativamente, tem que falar seus olhos. Mas pode falar olhar, não estou falando que está errado, não. Então, tem gente que fala seus olhos. Agora, tem gente que fala seu olhar. Ora, quando eu falo seu olhar, olhar é verbo, mas aqui transformou-se em substantivo. E transformou-se de uma maneira legal, assim, que fez, né, uma coisa poética. Muito bem. Então, isso aí não combinou. Né? Não combinou. Porque olhar, em vez de falar olhos, falou olhar. E boca, em vez de falar boca, ele falou foi boca mesmo. Então, isso não está errado, mas eu não desagrada, não teve tanto assim para isso. Então, ele deveria colocar olhos para combinar com boca. Agora, tem outra coisa. Pode deixar olhar. Se no lugar de boca, o que você podia fazer no lugar de boca? Não aqui. Mas quando você fala, em vez de falar olhos, eu vou falar que ele tem um olhar muito bonito. Né? Em vez de eu elogiar uma moça falando assim, sua boca é linda, a gente costuma falar o quê? Seu sorriso é maravilhoso. Né? Então, no lugar de boca, eu poderia falar sorriso. Pronto. Agora, e outra, não é nem sorriso, é o seu sorrir. Né? O seu olhar, que é o jeito de se olhar. Então, é o seu sorrir. Né? Então, o sorrir que combinava. Mas aqui não dá certo. Né? Aqui não dá certo porque a boca do cara é cerrada. Ele não está sorrindo, não dá nada. Então, o melhor para ficar legal aí mesmo é transformar o olhar em olhos. Né? Falar assim, seus olhos profundos. Quase sempre tristes. E sua boca. Né? E tal. Aí ficaria melhor. Muito bem. E o de baixo, agora vocês mesmos falam para mim. Cadê o paralelismo? Quando eu falo assim, ó, o sujeito, pega aí, depois de pronto, vocês já arrumaram, agora fala para mim. Seu bom humor, fala para mim, qual que é o núcleo aí do sujeito aí? Se você, ele está enfeitando muito, né? Para chegar no verbo, ainda teve até uma posição intercalada. Mas o que eu enxergo mesmo aí? O que é sujeito? O humor, o que mais? Criatividade, o que mais? Elenco. Então, são 3 núcleos. Tudo bem, 3 núcleos. Agora, olha o tratamento. Vocês mesmos já devem estar enxergando, tá? O tratamento que ele deu para cada um desses núcleos foi igual? Não está errado, mas incomoda. Ficou faltando paralelismo.
Então, o que nós temos? O que o humor é? É o seu. O que a criatividade é? É sua. O que o elenco é? É seu. Tudo bem. Mas tem outra coisa. O humor tem um adjetivo. O que o humor é? Bom. O que o elenco é? Excelente. E coitadinho, e a criatividade? Nada. Né? Nada. Então, errado não ficou, mas a gente nota, a gente está aqui comentando, isso, deu um adjetivo para os outros. O humor é bom, o elenco é excelente, então, o que custa, né? A criatividade ser qualquer coisa também? Então, faltou aí colocar um adjetivo para a criatividade. Aí a gente já teria o texto bem melhor, né? Hoje bem melhor. Então, seu bom humor, a sua incrível criatividade e seu excelente elenco, a cada dia que passa, fazem seu programa ganhar mais e bom. Eu concordo com todo mundo que uma aula de redação é isso aqui que nós estamos fazendo, que eu acabei de fazer. Né? Pegar um texto assim, melhorar, ensinar a pessoa, quer dizer, dar um palpite, igual eu estou fazendo, e já a pessoa, a gente ficasse 30 aulas aqui fazendo só isso, seria bom demais, né? Agora, o que possibilita vocês conseguirem me ouvir vocês nem repararam, tanto de palavra que eu falei nesses 10 minutos aqui, palavras tipo assim, falei adjetivo, falei verbo, falei a palavra sujeito, falei núcleo sujeito, falei paralelismo. Isso aí é um papo que uma pessoa chega aqui na sala e sai correndo, não entende nada, só vocês que entendem. Então, lógico que cada dia foi uma fase do nosso curso. Muito bem. Veja mais dois casos, dois alunos aqui também, que o que escreveu aí, enquanto a gente focalizou no de cima, concordância, vamos dizer que é um caos, né? Não tem nem o que falar, tanto que tá absurdo. Olha lá, eu não entendo nada disso aqui. Vejo meu pai, vamos ver, todos os dois aí tá horrível. Vejo meu pai hoje e volto a pensar quando eu era criança jogando futebol juntos. Porque a gente, antes de corrigir, pode explicar, porque corrigir isso aí é fácil. Talvez eu demore para falar para você o que houve. Vamos supor, você pega uma revista aí, principalmente antigamente, que hoje todo mundo escreve, né? Mas um jornal, um livro, você lê. Nada te interrompe. Nada interrompe. Leu do começo ao fim. Mas vamos fazer uma comparação. Quando você está lendo um livro ou uma revista, já deve ter acontecido com todo mundo aqui, já passou por isso, que vamos mentalizar uma coisinha. Quando você vai passar a folha de um livro, e agora chegou no fim da página, vai passar a folha. Você pega lá o ato mecânico de pegar os dedos, passou, né? Às vezes acontece de passar duas folhas sem querer. Uma página estava tão fininha assim, grudada na outra, né? Às vezes assim que não desgrudou, e você pensou que passou uma página, passou foi duas, certo? Isso acontece mais comigo. Passou duas. Aí quando você faz duas, continua lendo, né? Então, quando você lê uma palavra, duas, três, uma linha, você percebe, né, que tá errado. Aí vou até conferir o número da folha. Pulei uma linha, pulei uma folha. Pulei uma folha. Você pula uma folha ali, você descobre o que faltou sentido. Né? Ora, outra coisa igual, acontece também, às vezes. A gente está lendo ali, letra pequena e tal, o livro, a folha muito cheia de palavras, né? E você pula a linha na sua leitura, sem querer também, acontece todo mundo. Quando você chegou no fim da linha, veio aqui na outra margem e pulou uma linha. Isso você também desconfia rápido. Na hora que você lê 3 palavras, você fala, peraí, estou na linha errada. E volta, e conserta, corrige. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Você, de repente, pensa que você pulou linha, você pensa que passou 2 folhas, tá no texto. Ora, o texto vai indo até bem, de repente acontece uma calamidade lá, um ponto assim, que o trem explode, que a coisa não faz mais sentido. Então, eu trouxe só 2 exemplos. Isso é o que mais acontece, a gente vê o tempo todo, é uns absurdos. Aqui só 2 exemplos. Mas tem muitos casos, você vê todo dia. Essa dificuldade, as pessoas que não têm esse jeito, que nunca escreveram, acham que é só chegar e tá muito difícil escrever. Então, escrever é a coisa mais difícil que existe, né? O homem fazer a atividade mais custosa. Não é pegar o papel e se escrevendo, isso demora muito, né, para conseguir ficar bom. E é claro que vai ficando com prática, né? Mas sempre, né, eu, quando vou escrever, tenho uma certa prática, e mesmo assim, é sempre uma dor de cabeça. Fazendo outra ilustração, talvez você já viu também, é muito clichê, a gente vê nos filmes, até desenho animado, nos filmes, às vezes passa uma história, a gente vê muito isso, repetidas vezes no cinema, da vida de um escritor. Ou um personagem ali é um
escritor. E às vezes mostra a hora que ele está escrevendo, na solidão do quarto, coloca na máquina lá, ou no computador, e ele escreve uma folha e depois vai lê-la. E não gosta. Né? Ele viu que aquilo não ficou bom. Você deve ter visto essa cena. No que ele pega e amassa ali e joga fora. E como o cinema tem uma linguagem muito rápida, né? Porque o filme tem que caber nesse, 2 horas, 3 horas, não é igual uma novela, né? O cinema faz aquilo muito rápido. Ele já passa a cena para lata de lixo cheia de papel, quer dizer, que ele não só não gostou daquela folha, como ele passou a noite inteira tentando e jogando fora ali, né? Tudo, não ficou bom, ele vai jogando fora. E depois há um desfecho daquilo, hora ele conseguindo, hora ele desistindo. Mas é isso que tem que ser feito. O escrever demora e você ou consegue ou desiste. Mas não pode, isso aqui. Isso aqui é que ele publicou. Você publicou aonde? Com a editora? Não, foi um menino que fez e deu para mim ler. Certo? Eu li. Eu faço parte do público. Então, veja que se você escrever um livro, certo? E sua mãe lê, já publicou. Não é questão de ir lá no mercado editorial, colocar na livraria, isso é um procedimento. A gente fala publicar também. Mas publicar, me diz que você escreve alguma coisa e um amigo seu leu. Né? Basta um amigo seu que leu. Muita coisa, muita gente faz isso. Faz, o colega leu o livro, tal, normal. Então, o escritor, inclusive, ele tem uma vergonha, não deixa ninguém ler, nem pode nem olhar para o lado, enquanto o texto não está bom. E se alguém lê escondido, talvez esteja ótimo, mas ele mesmo não acha, porque ele sabe, o dono do texto sempre sabe que pode melhorar, né? E ele morre de vergonha se alguém for lá, não terminei ainda não pode não. Aí quando ele termina, ele dá para alguém ler, tá? Então essa redação não pode encarar dessa forma, talvez o menino veio fazer o curso, né? Já era muito jovem, os pais pagando, ele está com má vontade, e Gerando pediu uma redação, e amanhã vai e entrega. Não tem jeito nenhum. Né? Então, ele tem que entender que isso aqui não está ainda pronto para publicar. Então, há muita forma de eu falar brincando com vocês, assim, dando ilustração. A gente fala que o texto, no momento que está escrevendo, você está brigando, uma luta, você está lutando com as palavras. Essa luta, tanto que o Drummond já escreveu uma poesia chamada O Lutador, né, em que ele usa esses termos, em que todo dia luta com as palavras. Então, é uma luta de rolar no chão, de dar murro, assim, e tal, e alguém vai ganhar. Nesse caso aqui, quem ganhou foi o menino que perdeu a luta. Lógico. Guimarães Rosa também fala que o texto é igual um tigre, que você tem que montar, né, igual monta um cavalo brabo, né, é pior do que o cavalo. E aí, até fazer ele ficar manso. Mesmo, assim, você tem que domar aqui o texto. Então, é muito custoso mesmo escrever. Então, aqui tem que quebrar a cabeça e ver o que for, né? E lógico. E há um ditado também, isso vocês têm que saber, para fazer redação, é um ditado assim que fala da proporção do trabalho que vai ter o leitor e o escritor. Quanto mais o escritor, né, vocês, né, a gente fala hoje na próxima aula, quando eu falar isso, é a gente aqui, né, que escreve, vocês aqui. Quanto mais o autor do texto, vocês, tiver trabalho para escrever o texto, menos trabalho o leitor terá para ler. Não é lógico? Né? O texto mal feito, você não deu muito trabalho com aquilo ali, né? Você chega lá e o leitor vai ficar. Né? O leitor vai ficar ali pensando, né? Até tentar. Agora, você morreu de pensar para escrever, vai dar trabalho nenhum para o leitor. É a clareza, né? Lógico que é o que eu estou falando, a clareza. Eu fui aí, toda hora eu fui reparando, cardápio de um restaurante aí, cheio de detalhes, né? Até que eu entendi que era aquilo, fiquei pensando, os outros vão entender isso que não. Né? Então é complicado. A placa aí, a gente vê na rua, tem uns estacionamentos perto da Santa Casa, foi engraçado. O cara falando assim, né, o contrário do que ele queria dizer. Mas isso é porque não pensou bem na hora de escrever. Né? Então, as coisas interessantes. Então, aqui é o negócio, você tem que pensar mais, né? Então, onde está o erro? O erro é aqui que eu falei. A impressão que dá aqui, que você vai lendo, de repente parece que trocou de linha. Agora, até mesmo o que a gente fez com os textos que já de cima, da linha de cima aí. O resultado que a gente fez aqui, seu olhar profundo, o resultado não ficou sensacional, não. Ficou certo.
Ficou sem erro. Então, tem um lá, aquele do chicanismo ali, eu vou voltar. Ainda tem um erro lá que eu não quero falar agora, porque é um assunto que eu vou falar mais embaixo, aí eu volto nele. Ainda tem um errinho. Agora, aqui mesma coisa. Se falar assim, eu vou corrigir essa... Vamos corrigir isso aqui. Tem jeito de corrigir, claro que tem. Vamos corrigir. Mas qual resultado nós vamos encontrar? Uma coisa assim, poética, maravilhosa. Não. Nós vamos encontrar aquilo que a gente está falando no começo, que é redação. Então, o redigir tem que ter clareza. Você vai chegar lá, fazer um concurso, fazer a redação, né? Clareza. Só isso. Não é fazer arte, não é nada demais. Ora, no caso aqui para corrigir, tem várias. Não é uma maneira só. Né? Lógico que vou dar uma sugestão aqui, a gente pode encontrar outras maneiras. Até mesmo a melhor seria jogar tudo fora e escrever de novo. Mas eu quero mostrar como que aproveite isso aqui ainda. Né? E mostrar um certo malabarismo. Ora, quando ele fala, vejo meu pai hoje e volto até aí não tem nada demais, está indo até bem. Quando ele fala, volto a pensar, também não tem nada demais. Mas só que daí para frente eu começo a perceber que o pensar estava errado. Não é o verbo pensar. Logicamente, o que ele quer colocar aí é o verbo lembrar. Para começar, era isso. Agora, para que eu corrija isso aqui, eu vou fazer de conta, né, que eu entendi o que ele quer dizer. Eu acho que eu entendi o que ele quer dizer. Senão não tem jeito de fazer. Só que eu entendi o que ele quer dizer. Então você quer dizer isso? Nem assim escreve, não. Vamos escrever. Agora não pode publicar, pensando que o leitor é obrigado a ter esse, é isso que você quer dizer. Não, leitor não vai ficar parado ali, não, tentando ver isso, corrigir, nada disso. Você que já tem que deixar a coisa pronta, né? Então, eu estava dizendo, então, quando você pega o jornal, a revista, não tem nada bonito ali, não. Tem simplesinho, uma notícia, né? Valendo assim, tranquilamente, sem problema algum, tá? Então, vamos. Eu entendi que é o seguinte, ele deu de observar o pai dele e sentiu uma nostalgia. Sentiu assim que, olhando para o pai dele, assim, nossa, que caco, hein? Antigamente bola a gente jogava, né? Então é como se fosse algo assim. Veio uma lembrança ali da infância, que era bom escrever essa palavra aí também, né? Então eu vou cortar esse pedaço aqui, ó. Eu vou aproveitar até o ar, depois eu vou cortar assim. Pensar, isso aqui eu vou tirar. Quando eu era criança, jogamos. Tá? Então até aí sai fora. E depois, futebol juntos, aproveita, né? Porque eu vou ter que falar que jogar futebol junto aí, tá. E vou acrescentar esse pedaço, a sugestão que eu vou colocar. Lembrar-me de minha infância, aí vírgula, quando jogávamos. Olha agora como é que fica, eu vou ler com esse texto aí dentro. Olha bem. Vejo meu pai hoje e volto a lembrar-me de minha infância quando jogávamos futebol juntos. Porque eu estou mostrando de uma simplicidade, que no meio de uma redação grande, né, da página inteira, tem essa frase. Que ninguém vai dar bola. Você vai ler e vai continuar. Né? Não vai parar para saborear, não. Só que vai continuar. E eu, do jeito que estava, não tinha condição. Aquilo chegava ali e entupia a leitura, né? Parava ali, vou parar, não estou entendendo mais nada aqui. Então, teve um fluir. Vou falar de novo, tá? Olha só. Teve um fluir. Vejo meu pai hoje. Assim, vou ler de novo para você ver como que ninguém interrompe. Beleza, escutei. Não tem nada demais. É um texto normal. Vejo meu pai hoje e volto a lembrar de minha infância, quando jogávamos futebol juntos. Aí tem clareza. Veja que se eu falar jogamos, está errado. Jogamos quer dizer, volto a lembrar de minha infância, quando jogamos futebol juntos. Aí quer dizer que vocês jogaram futebol uma vez na vida. Não, uma vez, e era na minha infância, jogamos. A ideia é que eu acho que não estão, né? Ele quer dizer que o pai dele hoje está numa situação, fisicamente, né, que antigamente eles costumavam jogar futebol. Então, é quando jogávamos, quer dizer, uma coisa constante, né, de tempos em tempos. E uma coisa, então, de baixo, tá? Até, inclusive, é outro aluno falando do pai dele também, não é o mesmo que escreveu as frases lá de cima, é porque coincidiu as redações que eu separei aqui hoje, toda hora vai ter essa temática, sabe? O negócio do pai aí, e vai ter também, ainda não teve nenhuma, não, o negócio de pena de morte também, vai aparecer muito exemplo aqui hoje. Olha só, amanhã é linda quando observa a fidelidade de meu pai com o horário, com as tarefas. Então, tudo atrapalhado, né? Então, a gente quer dizer que esse que está errado, eu creio que, senão não é possível, né? Ou a pessoa não sabe mesmo o que ele escreveu. Olha só, você escreveu, foi isso? Não, foi sim.
horas. Ele quer dizer que amanhã é linda. Né? Quando, olha lá, observo a fidelidade, então, toda vez que ele observa o pai dele, amanhã é linda. Lógico? Não. E nós estamos aqui sofrendo as consequências. Esse dia feio aqui, telefone para aquele cara lá, né, para ele olhar o pai dele, para ver se abre um sol aqui, tudo, né, como se fosse isso. A razão da manhã ser linda é ele observar o pai dele. Acho que aí tem que ser o verbo torna-se, né, que amanhã torna-se linda. Aí a gente percebe que há uma transformação no espírito da pessoa, que uma pessoa está com depressão, acha o dia feio, e uma pessoa que está muito alegre acha aquele mesmo dia bonito. Veja que é uma impressão subjetiva, né? O dia está bonito para um e feio para o outro. Então é que para ele, ele amanhã torna-se linda quando ele observa o pai dele. A gente pensa assim que ele toma uma lição. Né? Ele está lá acordando 3 da tarde na terça-feira e vê o pai dele com aquela disciplina. 4 da manhã, né, tirando leite e tudo ali, aí ele olhando assim, puxa vida, é criativo na minha vida. Então, para ele, amanhã torna-se linda. De repente, ele muda de vida, né? Que hora? Quando observa a fidelidade. Então, quando ele faz uma coisa, ele se sente melhor. Ele observa o pai dele, então, ele ganha o dia. Então, para ele, né, amanhã torna-se linda quando observa a fidelidade do meu pai. Depois, dali para frente, tem uma série de coisas desconexas, né, que está tudo errado, aí tem que consertar, mas é mais fácil. Mas esse estava super errado, estava dando a impressão que amanhã é de todo mundo. Você fala assim, amanhã torna-se linda quando a chuva acaba, aí isso é para todo mundo, né? Amanhã é linda, quer dizer, né? Muito bem, olha lá. Fidelidade, meu pai, não, vocês têm também, se tiver curiosidade, sozinhos, com a capacidade que vocês tiraram do curso, de pegar, igual eu sugiro, um outro livro, uma gramática, tem o meu livrinho que tem também, que vocês já aprenderam, existe lá uma matéria chamada regência nominal. Só se for preciso orientar, às vezes um aluno não prestou atenção nas aulas, mas nós deixamos tudo bem explicado. Que no fim das contas a gente concluiu que tudo que tem em português, principalmente em sintaxe, é nome ou verbo. Tanto que as formas nominais, eu expliquei isso no dia eu retomei aqui as formas nominais. As formas nominais são verbos, mas são verbos esquisitos que, quando usa um verbo no infinitivo, gerúndio particípio, ele pode, talvez, não ser verbo. Aí você fala, não é verbo é o quê, então? Se não é verbo, é nome. É nome. Então é formas nominais. A gente colocou. Aí nós temos o complemento verbal, que é o objeto, e o complemento nominal, o adjunto adverbial e o adjunto nominal, beleza? O predicado verbal e o predicado nominal. Então, tudo é nome ou verbo. O caso do predicado verbo nominal, porque é os dois. Muito bem. Então, onde eu tenho concordância verbal, se você agora estudar sozinho na gramática, você vai encontrar que tem concordância nominal. Mas se você for estudar isso sozinho, você vai perceber que você só vai estudar casos especiais, porque a regra geral eu ensinei. A regra geral, já ensinei faz tempo, é que o adjetivo e o artigo concordam com o substantivo, em gênero e número. A gente fala o homem, os homens, né, o homem bonito, a mulher bonita, tal, e o povo não faz isso na rua, não faz essa concordância aí, que nós vamos reparar. E essa é a regra geral da concordância nominal. Por quê? Porque o adjetivo não é verbo, porque o artigo não é verbo, porque o substantivo não é verbo. Então, essa concordância não tem verbo, é a concordância nominal. Essa regra geral a gente ensinou. Tem na apostila, eu não coloquei no curso, porque agora com o curso pronto, você pode ler sozinho, você vai entender detalhes sobre a concordância nominal. Agora, vamos lá. A regência verbal, é lógico que também tem a regência nominal. Só que a regência nominal, para quem fez o curso, para quem estudou regência verbal, vai ler sozinho também e vai entender. E, se não ler, eu acho que vai nunca errar também não. Porque a regência nominal é uma coisa muito fácil, que até as pessoas aí, qualquer um na rua acerta, que é simplesmente igual ao verbo, saber qual preposição que é o normal colocar depois de uma palavra que não é verbo. Por exemplo, fiel. Né? Fiel é adjetivo. Agora você fala fiel. Você vai, quem é fiel?
Qual a proporção usa depois? Tem que ser fiel. Qual a proporção? Fiel ao marido, né? Fiel a Deus, né? Fiel ao Coríntios. Então, a pessoa fiel a, né? Não é com, não. Então, só isso aí, ele errou isso. Ele colocou com em vez de a. Lógico. Aí ele não coloca fiel, ele coloca fidelidade, que é a palavra cognata, né? Equivalente a fiel. Então, é o a e ele coloca com. Então, a fidelidade, meu pai, com. Não, é a fidelidade ao horário. Isso é muito fácil, né, de ver que está errado. Né? E aí foi um erro que não podia. E depois a gente tem uma ideia bem errada, que ele está fiel ao horário e também fiel às tarefas. Não deve ter sido isso, não. As tarefas é o adjunta de nominal, locução adjetiva de horário. Né? Então, a fidelidade de meu pai ao horário de suas tarefas. Para fazer a locução adjetiva. Ao horário de suas tarefas. Igual falar assim, ó, ao horário de suas aulas. Né? Ao horário do seu serviço. É lógico. Agora lê de novo. Não tem nada demais. Não está maravilhoso. Está perfeito. Tá assim, amanhã torna-se linda quando observa a fidelidade de meu pai ao horário de suas tarefas. Né? Então, esse finalzinho muito simples, né, de corrigir, mas tudo errado. Vamos agora avançar. Vocês tendo sempre em mente a clareza. Não tem clareza. Eu vou ler outro exemplo. Não tem clareza. Né? Vamos ver se dá clareza olhando caprichado aqui, um pouquinho mais rápido. Um comentário mais misturado aqui. Veja só. E vai aparecendo, eu vou falando sobre aqueles detalhes lá de cima, eu vou ensinando. O cara solta uma dessa. Meu pai é um exemplo de ser humano. Não tem nada errado nisso. Porém, o que realmente está errado, a frase está errada, não. Mas eu acho que a pessoa não queria dizer isso. Certeza que não. Aquele erro, a pessoa escreve certo, esse é o pior erro que eu falo aqui, né? Pensa que escreveu uma coisa, escreveu foi outra. Por não ter habilidade e não pensar direito o que as palavras são. Se você pega essa pessoa que fala, Fred, você escreveu isso lá, hein? Não, eu escrevi isso de jeito nenhum. Vem cá, vai ver se não. Tá. Escreveu. Tá. Ora, exemplo é um substantivo, né? A gente esperava que ele colocasse naturalmente, nesse ponto do texto, um adjetivo. Vai falar assim, meu pai é bonito, por exemplo. Certo? Meu pai é magro, meu pai é alto, meu pai é moreno, algo assim. Ou então, né, meu pai é bondoso, meu pai é honesto, meu pai é corrupto, alguma coisa assim. Beleza. Falasse um adjetivo que quer descrever o pai. Então, ele coloca um substantivo, por exemplo, falar, vamos supor que eu fosse um filhote elefante. Eu falar assim, meu pai é um elefante. Mesmo? Mas isso é óbvio. Não, né? O outro elefante vai, isso é óbvio. Agora o cara, é isso, mas é o que está dizendo aí, né? Ele é ser humano, certo? O escritor aí. O que seu pai é? Meu pai é um homem, é um ser humano. Né? É óbvio. Só que, mais do que isso, ele é um exemplo. Mas todo mundo aqui é exemplo. Né? Todo mundo quer exemplo, eu sou exemplo. Né? Quem quer ver um ser humano aí? Um exemplo aqui. Pronto, igual cachorro. Se você falar assim, só fala, tô brincadeira, faz conta. Você fala assim para a pessoa, escuta, eu nunca vi um cachorro na minha vida. Não? Você quer ver um? Quero. Me mostre um exemplo de um cachorro. Tá? O cachorro é fácil. Eu vou ali na rua. Pode ser na rua. Tá cheio de cachorro na rua, vem cá pra você ver. Aí o primeiro cachorro que aparece, se ele é lindo ou se ele é feio, e se ele é o mais feio do mundo, não tem importância. Ele só queria ver um exemplo. Um exemplo. Aquele cachorro ali é um exemplo. Como é feio desse tanto? Você queria ver um exemplo, né? Não escolheu. Tal. Agora, se você quiser ver um tigre, eu vou ter que ir lá no zoológico. Né? Ou no circo, ou lá no mato. O cachorro é mais fácil. Né? Vai ter um exemplo aqui agora. Pronto. Aí tá lá um cachorro horroroso. Tá aí. É exemplo. É apenas exemplo. Agora de madrugada, 3 da manhã, quarta-feira, a rua tá meio deserta. Aí abaixa aqui um disco voador. Né? É o primeiro que o Jerônimo tá andando na rua. Né? Ela vem cá. Mostra para nós um exemplo de ser humano. Aqui. Legal. Mais um, pode? Vem cá, mais um. Aí, por acaso, era um ladrão tá pulando o muro de uma casa. Nessa hora. Né? Pior ser humano do mundo. Olha lá um exemplo. É um ladrão, mas é um exemplo de ser humano. Então, nós temos que a pessoa provavelmente queria era elogiar o pai. Tá na cara. Né?
Só que ela não percebeu o que ela escreveu, ela não elogiou coisa nenhuma. Então ela queria falar que o pai era um homem muito, né, assim, que serve mesmo de exemplo às pessoas e tal. Aí falou que ele é um exemplo de ser humano apenas. Como tem mais bilhões de pessoas que, igual o pai dele, sendo o maior assassino, estuprador, é igual o pai dele, exemplo de ser humano também. Tá? Então, talvez, o certo aí, o que eu acho que ela queria dizer, é um adjetivo exemplar. Meu pai é um ser humano, isso é exemplar. Né? Então, um ser humano que serve de exemplo para os outros, a gente entende que são as qualidades, para as pessoas copiarem, né? Ser igual. Então, a hora que fala exemplar, já muda a história demais da conta. Muito bem. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, não, mas quando eu falei do cachorro aqui, lembrei de uma história que eu vi que serve para a gente até pensar. Vai fazer uma redação depois de dissertação, toda a experiência, né? E ver como é que a vida está, sabe? O que leva, né, as gerações a mudar, né, o comportamento. Porque, olha só, devido à criminalidade, às vezes as pessoas hoje estão tudo enjauladas, né? As pessoas resolveram viver fechada e não sair para o mundo. Como, por exemplo, morar num condomínio que tem muita segurança e com controle remoto, ele abre portão, né? O carro vai com o vidro fechado, ar-condicionado, chega lá no shopping, uma redoma, ele só sai do carro depois que ele estiver no subterrâneo, vai lá, né, no estacionamento, aí quando ele chega ali, ele é fechado, só tudo que precisa, tem ali farmácia, supermercado, qualquer loja, volta para casa, né, fica naquela rotina. Então. E a pessoa nasce nesse mundo e não tem, né, contato com as coisas. Tanto que aconteceu comigo. Eu estava, acho que tinha um feriado prolongado aí, tinha muito turista na cidade. Então, o povo de Passo que volta para Passo para ver a família, né, ali. Então, aquela avenida da moda lá, tem muita loja, estava assim, gente, né, funcionando formigueiro. E o curso era lá, antigamente, tinha uma varanda lá, uma sacada. Eu estava nessa sacada observando lá aquele movimento, né. E não é que eu percebi numa loja lá de frente, um menino, logo eu vi, né, deve ser o pessoal de São Paulo, turista, tá por ali, né, o menino ia, estava achando o máximo aquilo lá, correndo para um lado para o outro, uma bagunça, ia dentro da loja, voltava, os pais iam dentro da loja. Aí passou na rua um cavalo, para quê? O menino lá, correu lá para dentro, lá procurando, mãe, me encapsularam o tamanho daquele cachorro ali, né, uma coisa, né, desse jeito. Então, né, nunca vi o cavalo, o tamanho do cachorro.